Olá, galerinha do sétimo ano. Hoje vamos fazer a correção da atividade 3 de matemática. A questão 1 era um exemplo resolvido, então agora vamos resolver a questão 2. Uma empresa de ônibus possui 6 veículos em sua frota. Estes veículos ficam estacionados na garagem de acordo com o número da linha e são dispostas em ordem crescente. Sabe-se que a diferença de numeração entre veículos vizinhos é a mesma e que falta um ônibus chegar ao estacionamento conforme figura abaixo. Qual a numeração da linha de ônibus que ainda não chegou ao estacionamento? Primeiramente, a gente tem que calcular a diferença entre os números conhecidos. As linhas de ônibus que a gente conhece são as linhas 960 e 1010. Qual a diferença entre elas? Ora, a diferença, eu pego o maior menos o menor. 1010 menos 960, que vai ser igual a 50. Conhecendo a diferença, que é 50, eu tenho que saber qual a diferença entre dois ônibus vizinhos. A gente pode perceber que do 960 até o 1010, essa diferença foi contada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 50 dividido por 5 vai dar 10. Para eu saber qual era o ônibus anterior, aqui é o da linha 1010, então basta eu subtrair 1010 menos a diferença entre ônibus vizinhos, que é 10. 1010 menos 10 igual a 1000. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 3. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto R representa qual número nessa reta? Novamente, a gente tem que encontrar a diferença entre os números conhecidos para depois saber a diferença entre pontos vizinhos aqui da reta. Os números que a gente conhece aqui são os 145 e os 120. Então, calculamos primeiramente a diferença entre eles. 145 menos 120, 25. Então, a diferença entre o último ponto e o primeiro ponto é de 25 unidades. Mas qual a diferença entre um ponto e outro? Entre o 120 e o 145, a diferença foi contada 5 vezes. Então, para eu saber a diferença entre dois pontos vizinhos, basta eu dividir o 25, que foi a diferença total entre o primeiro e o último, por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, para eu saber qual é o valor de R, basta eu ir somando de 5 em 5 até chegar até ele. 120 mais 5, 125, mais 5, 130. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 4. Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas distanciadas 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Qual é a distância entre a quinta árvore e a porteira? Bem, a quinta árvore é essa última aqui, certo? Então, ele diz que as árvores estão distanciadas 3 metros. A gente pode ver fazendo a diferença aqui. 3 menos 0 vai dar 3. Então, da porteira para a primeira árvore, eu conto mais 3. Da primeira para a segunda árvore, mais 3. Vai dar 6.
Da segunda para a terceira, mais 3 vai dar 9. Da terceira para a quarta, mais 3 vai dar 12. E da quarta para a quinta, 12 mais 3 vai dar 15. Outra forma de fazer seria pegar a posição inicial, a posição da porteira, que é 0, e essa diferença entre as árvores de 3 está sendo contada quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu multiplicaria 3 vezes 5, que daria 15. Alternativa A.